servidoras, olá, servidores da cidade de Mogi Guaçu. Também cumprimentar os servidores da nossa região, da qual a gente faz a representação dessas cidades. Também agradecer aqui a presença do nosso querido jornalista Marcos, mais uma vez aqui com a gente, o técnico Jailton. E a gente está dando início aqui hoje ao segundo encontro Por Dentro de Tudo. E hoje, com muita alegria, muita satisfação, quero aqui cumprimentar a nossa amiga, nossa guerreira sindicalista, Cristina. Cristina da cidade de Itapira. Cristina, um prazer tê-la aqui com a gente. Cristina é uma batalhadora, ela vive lá no Congresso, lá no Senado, brigando pela categoria de servidores públicos do Estado de São Paulo, até do Brasil. É representante da Força Sindical do Estado de São Paulo. Hoje a gente vai aprender muito com a Cristina. A Cristina é uma senhora que tem muita experiência no setor público. Isso faz com que a gente possa evoluir dentro da nossa categoria. Também quero cumprimentar aqui a Roseli, nossa secretária do sindicato. A Roseli também já foi vice-presidente do Conselho da Mulher aqui da cidade e hoje ela é membro do coletivo das mulheres Maria Lacerda de Moura. Então quero que a gente passe a ter experiências e fique por dentro de tudo. Fala para nós qual a importância da organização sindical no estado de São Paulo, como também no nosso país. Você é uma pessoa que está envolvida com esse tema do setor público. Fala para nós aí o que podemos fazer. Depois da tentativa do desmonte dos sindicatos, nós sobrevivemos, né? A persistência e a perseverança do movimento sindical é que nós estamos de pé, porque muitos companheiros, né, acabaram tombando nessa empreitada na tentativa de desmobilização da organização sindical. Então, o papel nosso hoje, Miro, eu acho que nosso, que não foge à realidade, Itapira, Mogi Guaçu, Brasil, né? É organizar os sindicatos na formação. Vamos falar desse tema do assédio moral, né? Mas é de uma forma geral. Eu trabalho na construção da organização para fortalecer o conhecer, para poder fazer as discussões nas mesas de negociações com os prefeitos, nas câmaras municipais e os órgãos que ele tiver que tá passando. Mas nesse momento que nós estamos falando tanto do assédio moral quanto do assédio sexual no serviço público, eu acho assim muito interessante. Eu e a Rô, nós estamos fazendo parte de uma organização em São Paulo, que nós vamos estar tratando desse tema, dia 9 agora de setembro, para a formação de mulheres, para fazer esse debate do assédio moral e assédio sexual dentro do serviço público. Então, eu acho assim muito importante o movimento sindical entrar nessa aresta, porque nós temos, já até citei antes, que o assédio moral adoece demais esse servidor. Você entendeu? Esses assediadores acabam adoecendo os nossos trabalhadores. Então, essa organização de formação nesses dados, seja na questão política, que é o dado que nós vamos abordar, esse agosto lilás, que é o combate da violência contra a mulher e a conscientização, o movimento sindical, que ele é formado por grande parte de homens, né, precisa estar nos ajudando nessa organização, nesse combate. Nós temos hoje muito, pela sociedade ser uma sociedade patriarcal, eu vejo assim uma resistência pela própria criação, né? Uma resistência, né? Muita gente, da própria direção do sindical em fazer esse debate. E isso é de extrema importância, o acolhimento desse debate. Porque nós fazemos parte da organização de uma parte da sociedade que desenvolve as políticas públicas para a sociedade, né? Então, o meu papel hoje, pegando especificamente o tema que nós estamos abordando aqui no Mogi Guaçu, é trabalhar a 190, a conscientização da categoria para nos ajudar a pressionar o Congresso, porque ela está no Congresso, mas está parada, viu? Está parada. E isso a gente poderia resolver muito problema da classe trabalhadora no próprio setor, no próprio município. Só para fazer uma mobilização de Brasília. Exatamente. Unir a organização e até Brasília. Exatamente. Posso pegar um gancho nessa fala da importância da organização? Você sempre foi favorável, desde lá atrás, à capacitação do dirigente sindical. Você acha que a capacitação do dirigente sindical nesse momento para a organização sindical, você acha que é importante? Você acha que os sindicatos devem investir nisso? Isso é obrigação do dirigente.
Isso é obrigação, né? Não é que deve, isso é obrigação. Porque que jeito que você põe um dirigente na base, se ele não tem o mínimo do conhecimento, ele não foi capacitado para fazer essa discussão. Se ele entrar numa plenária de mulheres discutindo sobre o assédio moral, o índice de violência, como acontece isso, para ele ajudar a fazer o debate, como que ele vai fazer se ele não tem conhecimento? Então, isso não é nem... Isso é obrigação. Não é um dever, é uma obrigação. É uma obrigação. Que a gente está sempre fazendo isso, né, Miro? Instruindo, capacitando o dirigente sindical para lidar com essas causas na base. E né? essa causa, Miro, porque qualquer coisa acaba afetando o orçamento dos municípios quando ele tem que destinar verba para acolher essa vítima, essas crianças vítimas da violência, que se acaba afetando essas crianças, afeta a sociedade. Sim. Nós temos dado aqui de 192 milhões de brasileiros, ano passado, foram afetados por causa da violência doméstica. Então, nós desenvolvemos as políticas públicas, nós lidamos com a população agredida, então nós, dirigente sindical, temos que andar reconstruindo juntos, que nem a cartilinha, reconstruindo juntos toda essa organização contra a violência. E nós fazemos parte dessa sociedade. E nós somos parte, né, somos parte de um social. Exatamente. Da sociedade, da população, porque eles saem para trabalhar e a gente cuida do social deles. Exatamente. A gente faz parte do social, né? Então nós, enquanto dirigente, nós temos obrigação de formar os nossos pares dentro do sindicato para fazer essa discussão fora do sindicato. E nós, dirigentes sindicais, a gente não é só para lutar pela melhoria do salário. O salário é uma fatia desse bolo. Mas a gente tem que ver a sociedade, o nosso trabalhador, a sua família, a progressividade que eles têm que ter enquanto cidadão, né, enquanto sociedade. Então, nosso papel é muito importante. Então, a gente, às vezes, né, quer passar isso para eles. Né? Olha, não é só salário. Preste atenção no que nós estamos fazendo por você. Nós queremos o melhor para você. É isso que a gente tem que fazer, essa organização sindical. Exato. Ela ser mais afetiva entre nós mesmos. Não, o Marcos mesmo agora falou uma fala ali que ficou na minha cabeça, né? Ele falou do indivíduo, da formiguinha, né? E é verdade. A hora que você fala indivíduo, você fala na pessoa. Você não fala num coletivo. E a sociedade hoje, ele olha muito no umbigo dela. O que acontece ali na vizinha, na colega, na vizinha, que está ali apanhando. Bem, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher sim, porque você vê morte, você vê espancamento e você está dentro, calado ali. Aí o Marcos fez usou um exemplo da formiguinha. A formiguinha, ela trabalha em conjunto. Você vê ela no carreador, eu fico pé da vida, que ela acaba com as minhas roseiras. Nossa, eu fico muito chateada. Mas ela acaba com as minhas frutas. Exatamente. Né? Mas ali no verão, eles estão trabalhando que nem não sei o quê. Né? E eles vão passando um por cima do outro. Você vê quanto. Outro dia eu li quanto que o peso que equivale uma folhinha daquela nas costas de uma formiguinha. Interessante. Né? Muito interessante. E ela trabalha em conjunto para eles se fortalecer. No inverno eles recolhem, não passam fome, não passam frio, não passa nada, não sei que eu destruo o formigueirinho, que acaba com a minha roseira. Mas é a pura verdade. O individualismo da sociedade hoje, né? Hoje, sempre foi. Mas está muito mais acentuado, né? Então, enquanto a gente não resolver conscientizar a nossa categoria, que não é só salário, porque se tiver uma colega sofrendo assédio moral ali, ela vai adoecer. E essa responsabilidade também é minha quanto colega, porque eu vou causar um prejuízo aos cofres públicos, que vai faltar dinheiro para mim fazer a discussão de salário. É uma bola de neve, né, amigo? É uma bola de neve. A gente está falando aqui então sobre a importância, né, da organização. A Cris falou bastante sobre a mulher, sobre a violência, mas a gente está no Agosto Lilás, né? Então, no Agosto Lilás é o mês que trata da conscientização da violência contra a mulher. Inclusive, eu quero aproveitar, Cris, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero aproveitar que o Miro, que nós tomamos aqui a partir de agora, né, Miro? A partir de agosto, do Agosto Lilás, nós vamos estar fazendo rodas de conversas aqui no sindicato. Né? Essa roda de conversa é para trazer as servidoras públicas para o sindicato, para elas terem um canal de escuta.
né? Porque a gente sabe, né? Eu sei, você sabe, nós enquanto ativistas das mulheres, dos direitos das mulheres, a gente está sempre aí nessa luta dentro da força sindical, enfim, né? A batalha é árdua e a gente muito importante a presença. Então a gente sabe da importância, né, É. Mira? Nós estivemos conversando sobre essa importância e até na fala do Miro, quando ele disse que o sindicato não é só um local para discutir trabalho, é também para discutir o social. E é também, né, um local para a gente discutir essa luta das mulheres. Então o Miro o presidente abriu esse espaço para a gente fazer roda de conversas com as mulheres. Cristina, inclusive, você está convidada, né, para a próxima, espero contar com você aqui. E onde a gente vai ter um canal de escuta para essas mulheres. Ela possa abrir o coração nessa roda, né? Possa vir aqui e abrir o coração nessa roda, né? A gente conversar e ela trazer, porque a gente sabe que a gente sofre calada, né? Às vezes a gente sofre um assédio, aquele assédio, sabe, que você nem acha, na verdade, que é assédio, né? Às vezes você nem sabe que aquilo foi um assédio, Fica na sua mente. mas aquilo te machucou. Fica na mente. É o assédio, aquilo te machucou e você tá ali mal psicologicamente. E é isso que a gente quer com essa roda, né? A gente quer ouvir essas mulheres, né? A gente precisa ter uma apoiando a outra. E aí, presidente, trouxe essa fala porque a gente está no agosto e eu gostaria que a Cristina falasse um pouquinho sobre como é a luta no dia a dia, né? Essa desconstrução patriarcal, do patriarcado, você acabou de falar sobre isso, né? Mas eu queria saber um pouquinho sobre essa luta. Eu sei que, acho que 2000 e alguma coisa, eu acho que a gente, bom, faz tanto tempo que a gente se conhece, mas eu acho que foi antes disso até, que você tinha uma associação das mulheres em Itapira, né? Você começou essa luta em Itapira. Queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns, porque se não tem anuência do presidente, não consegue fazer essa roda de conversa. Então, é o que eu falo. A gente tem muito boicote partindo dos homens nessa luta do combate à violência contra a mulher, né? Então, quero dar os parabéns para você mesmo, porque é de suma importância. Essas mulheres sofrem caladas e essa violência está acentuada dentro do serviço público. A gente sabe que as mulheres sofrem esse tipo de assédio moral dentro do serviço público. Ela desenvolve a política pública e ela é uma das vítimas. E muitas vezes ela fica calada. Ela recebe esse assédio de duas formas. Exatamente. O externo e o interno. Exatamente. Porque vem o assédio externo em cima dela, servidora pública, e como também sai de dentro do setor público para ela. Então ela recebe dois assédios, eu penso assim, né? O interno e o externo, né? E eu acho que esse canal que vocês vão, que a Roseli vai estar coordenando, eu acho assim, tá de parabéns, porque é inovador, né? A gente vê, partindo de um homem, a autorização dessa criação dessa roda de conversa, que você vai conseguir ser escuta. A hora que ela pegar a confiança, você entendeu? Ela vai trabalhar. Como que ela vai tratar esse agressor dentro de casa? Como que ela vai tratar o assediador no serviço? Ela sente fortalecida. A gente precisa, né, Cris, de uma rede de apoio. Ela vai saber que tem um canal. Exatamente. Tem um Vai saber que canal, não está alguém sozinha. que está olhando por mim. Ela vai sentir isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou, se Deus quiser, estar aqui quarta-feira participando. Achei uma iniciativa e assim, que sirva de exemplo, né? Até mesmo para mim, né? Para tá fazendo nada se cria, tudo se copia, para estar fazendo uma roda de conversa também em Itapira, que a gente sabe que a violência está instalada Em todos os lugares, infelizmente. Em relação à associação, eu fui vítima da violência doméstica durante muitos anos. Muitos anos. E quando eu me separei, eu só me separei porque começou a afetar meus filhos. Senão, eu tinha uma concepção religiosa que ninguém separa, que não pode separar, papapá. Meus filhos começaram a ficar adolescentes e começaram a sofrer com isso. E foi aonde eu tive a coragem, porque você não tem mais coragem. A autoestima da mulher vai lá no pé. Você não acredita que você vai conseguir sair daquela situação submissa, né, daquela situação da violência, que isso marca a mulher pro resto da vida. Faz 20 anos que eu me separei, eu fiquei casada há 20 anos, né? E então isso marca a família, isso marca a mulher, isso marca... Aí uma vez eu tive coragem na delegacia.
que eu cheguei na delegacia para fazer a denúncia, coisa mais deprimente, o seu parceiro, o pai dos seus filhos, você tem que denunciar o cara. É a situação mais deprimente. Eu tive coragem, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu fui lá, cheguei lá, não existia a Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher, nem nada. Cheguei lá, o cara, machismo imperando, né? Virou e falou para ele, desculpa da expressão, você não deu para ele, foi isso. Eu parei, eu não fiz BO, eu não fiz nada, eu fui embora chorando, eu pisava no ar. Passou aquilo, eu separei e falei, alguma coisa eu tinha que fazer. Alguma coisa eu tinha que fazer, porque não era possível a mulher viver num submundo desse, né? E criei uma associação feminina para fortalecer essas mulheres. No primeiro momento foi assim, mais para acolher, né? Mais para acolher. Mas a partir dali eu falei, pô, cadê a delegacia da mulher? Que eu lembrei naquela frase que aquele cara falou para mim naquele dia. Foi uma agressão, né? Foi assim, nossa, Aí eu falei assim, mas e a Delegacia da Mulher? Vamos começar essa luta da Delegacia da Mulher. Aí começamos com o movimento social, fomos nos apresentar para a sociedade, ganhamos o apoio da sociedade, tanto dos homens quanto das mulheres, da Câmara Municipal, da época o prefeito e tal. E conseguimos apresentar dados estatísticos, tinha uma servidora pública que trabalhava, né, com isso, ela tinha alguns dados, conseguimos pegar o dado do estado da violência e eu sei que eu fui chamada aqui pela seccional do Iguaçu, o coordenador me chamou para me parar com aquele movimento, eu falei, eu paro aquele movimento se vocês me derem a delegada, enquanto não der a delegada eu não tiro o movimento da rua, e aquilo tomou uma proporção muito grande, muito grande. Todos os movimentos sociais acabavam no dia da conscientização se concentrando na praça, que ele virava um fervo. Isso o delegado da seccional passou para o delegado seccional do Iguaçu, passou para o cara da DEINTER, veio o cara da DEINTER para cima de mim também, que aquilo estava depondo contra a Secretaria do Estado na pasta de segurança. Falei, se vocês deram a Delegacia da Mulher, a gente tira o movimento da rua. E foi uma loucura. Conseguimos com muito pulso, tal, conseguimos a Delegacia da Mulher, e aí os índices foram alarmantes. Não falando isso, peraí, nós vamos para a rua de novo, porque a turma estava mobilizada. Vamos para a rua de novo, nós queremos o Conselho da Mulher. Que hora o Conselho da Mulher constituído, a gente ia fazer, inserir o pessoal nosso lá dentro e conseguir encaminhar políticas públicas para execução, porque os conselhos, eles são deliberativos, eles não são executivos, né? E naquela época o prefeito, que hoje é o prefeito atual, na época abraçou a causa. Mas assim, e não foi porque é bonzinho, porque gosta, não. Foi porque teve pressão popular. Então, você quer alguma coisa, vai pra luta, vai pra rua. Porque ninguém dá nada pra você assim, não. Então foram lutas, se você vê de uma conquista para outra, geralmente é uma média assim de 10 anos, 8 anos de mobilização, sabe? Aí a gente conseguiu o conselho, inseriu as pessoas lá dentro, muda gestor, muda prefeito. Prefeito que não tem comprometimento com a causa da violência da mulher, ele não executa políticas públicas, a não ser algumas que vêm de imposição de legislação federal para dentro do município para ser executado. Caso contrário, ou ele abre os olhos que aquilo está afetando a segurança pública, que esse filho e esse agressor vai para a segurança pública, gasto do município. As crianças começam a dar problema tanto na educação quanto na promoção social, gasto público, né? Ou vai para a saúde, né? Então, isso é gasto se ele não investe nessa questão da violência contra a mulher. Então, eles estão, hoje está muito na moda falar, mas os índices, Miriam, é alarmante. Depois da hora que eu for entrar, é assustador. Agora você vai falar para mim, isso é porque tem mais instrumentos, mais mecanismos para a mulher denunciar? Ou esses homens estão mais agressores do que antigamente? Isso ainda não conseguiram fechar esses dados. Não conseguiu. E a mulher, muitas vezes a mulher hoje, ela acaba enfrentando, ela não aceita tanto essa submissão, que ainda está no sistema implantado, e aí a agressão está assim, nadando em braços largos, com toda a política. Você tem, agora você faz o paliativo, mas se você não for lá trabalhar lá o preventivo, que começa lá na escola. Lá na escola. Lá em Itapira nós temos uma lei que chama Maria da Penha na escola.
Então tá dentro da grade curricular do Interessante. ensino fundamental, Interessante. né? Então voltando um pouco atrás lá na luta da associação feminina, foi isso, né? Nós começamos, né? Vamos montar para fazer uma luta e conseguimos aquilo crescer, aquilo tomar um movimento muito grande. Mas foi assim, até a gente conseguir concretizar tudo isso, foram uns 10 anos de luta, de organização, e a gente tem que resistir, porque o poder público na época, ele não gostava, porque acabava manchando a imagem. Para chegar o diretor do Estado, da Secretaria chegar, vir e pedir para mim tirar o movimento da rua, acaba manchando. E eles só se mexem quando mexe com a imagem política deles, né? Então, a sociedade tem um peso de fazer essa organização desses movimentos sociais que ela nem imagina. E depois flui, a coisa caminha. Porque ou ele acaba gostando, porque ele sabe que é uma causa que causa simpatia, né? Aí nós criamos, dentro de toda essa reconstrução dessa delegacia, do Conselho da Mulher, da inserção nas eleições dentro do Conselho, que a gente conseguisse um maior número de pessoas, a gente organizava, conseguia ganhar o Conselho, conseguia ganhar a presidência e tal. Nós criamos uma medalha também. A associação criou uma medalha, chama Medalha Carmen Ruete, era uma grande empresária na cidade, sabe? Uma mulher assim muito ferrenha. Então o nome foi dado em homenagem a ela. E aí mulheres que se destacam, sabe, Rô? Se destaca dentro da sociedade com algum tipo de trabalho. E aí nós conseguimos que a Câmara Municipal fosse institucionalizado a Medalha Carmen Ruete, que hoje é uma realidade. Uma vez por ano, a Câmara Municipal faz uma sessão extraordinária, somente para tratar de assunto dessas mulheres. É lindo, sabe que as mulheres, elas ficam. Esse ano eu fui agraciada com a medalha que há mais de 12, 15 anos atrás, que eu não faço mais parte, eu saí do grupo. Eu falei, tá, a gente vai ficando cabelinho mais branco, né, amigo? Vamos abrindo mão para essa juventude nova que está chegando, que a gente precisa de lideranças novas, né? Aí entreguei um grupo de mulheres forte, entendeu? Estão tocando, né? Então aí eu fui agraciada esse ano com essa medalha. Parabéns. Eu chorei. Aí eu Parabéns. chorei, né? É. Foi É um legal. reconhecimento, né? Foi legal. Reconhecimento. E hoje a gente tem um trabalho lá do Conselho constituído, um trabalho bem firme lá dentro do município. Então, assim, eu fico assim, honrada de fazer parte desse primeiro tijolinho que eu pus lá embaixo. Sem dúvida. Com muitas lágrimas, com muito choro, mas conseguimos passar. Então a perseverança e a resistência e a sociedade civil organizada é que faz muita mudança dentro do Com município. certeza. Essa sua luta é muito importante, né? E é isso que a É gente... isso aí, Roseli. Ó, tá aprendendo, Roseli. E A Roseli sempre vamos à teve com a execução, gente. né? Vamos à execução, né? Sim, claro, Mas- claro. A gente está no ativismo, né, das mulheres aí há bastante tempo. E a Cristina, você sabe que ela é uma referência para mim, né? Quando eu vim para o meio sindical, que você já estava no meio sindical, eu sempre falei, quando eu crescer eu quero ser igual a Cristina. Então, Cristina, você é uma referência e eu tenho muito orgulho de poder dizer que você é minha amiga, porque eu tenho orgulho de mulheres aguerridas, de mulheres que vão em busca disso. E quando você fala de quando você passou pela violência, né? Quando você passou pela violência doméstica, quando você procurou ajuda, a forma como você foi recebida. E é isso que nos dá força para a gente continuar lutando, né? A gente foi em busca da Delegacia da Mulher, porque é importante você chegar na delegacia e ser atendida por uma mulher. Porque você acabou de ser agredida por um homem, aí você chega na delegacia e você é atendido por homens. Né? Então isso a gente sempre soube que é muito difícil para a mulher. Então muitas vezes a mulher nem ia à delegacia por causa disso. Então a importância da Delegacia da Mulher é também por causa disso, né? Aqui em Mogi Guaçu, na época que nós implantamos o Conselho da Mulher, que veio através do coletivo, a gente fez a mesma coisa. A gente foi para a rua, a gente fez um abaixo-assinado para trazer uma delegada. Nós tínhamos a delegacia, mas não tínhamos uma delegada. Tivemos lá no passado, né? Aí quando a delegada se aposentou, Mogi Guaçu ficou sem delegada por anos.
Então era atendida no seccional. Então a gente, através do coletivo também, através da abaixo-assinado, que é isso que você falou, a gente consegue as coisas quando você vai para a rua, quando você faz movimento, porque aí ninguém quer isso, né? Todo mundo quer que você fique quietinho. A partir do momento que você se movimentou e falou, não, eu quero, a gente consegue. Né? Então a gente mandou esse abaixo-assinado na época para o secretário de Segurança Pública do Estado. E ele nos respondeu, ele mandou para a seccional daqui, o processo foi onde a gente conseguiu. Então é uma luta diária. A máquina pública, a maioria das vezes, ela só reage quando ela é provocada. Se você não provocar a máquina pública, ela não reage. A gente tem essa experiência no meio sindical, né? Tem. No meio sindical funciona assim também. Né? Não, hoje nós estamos com uma campanha lá, o panfletinho Conselho que encampou, junto com a associação, encampou a abertura da delegacia. Por quê? O que está acontecendo? Todos os incidentes, violência doméstica, assalto, assassinato, seja o que for, tem que vir com a vítima aqui para o Iguaçu, que fechou. O Tarcísio fechou muitas delegacias, né? E a luta, que não é de hoje, da Delegacia da Mulher 24 horas, porque dados estatísticos já apontam que a maior índice de violência contra as mulheres é no final de semana, onde o marido se droga, as pingas passa dos limites, você entendeu? Eu sei porque eu convivi com isso, eu tive o meu agressor foi assim. Então, no final de semana é onde a mulher, os índices da violência é muito mais acentuado, você tem as delegacias fechadas. Aí online, muitas vezes acaba falhando e esses dados, você acaba perdendo até esse índice desses dados, mais assustador do que já tem hoje, né? Por isso que a importância, né, de você ter movimentos também que funcionam. Você tem Itapira, nós temos aqui Mogi Guaçu, porque muitas mulheres procuram o coletivo. Né? Tem, óbvio, outros locais onde elas podem procurar o Conselho da Mulher, procurar o coletivo. A DDM realmente fecha 18 horas. Então, à noite a DDM está fechada, final de semana a DDM está fechada. Então, muitas procuram a gente no coletivo, por exemplo, para que a gente ajude a fazer um BO online, por exemplo. Agora, aqui em Mogi Guaçu, a gente tem as guardiãs, né? Então, as guardiãs, elas fazem esse trabalho muito mais eficaz, né? Elas têm, através do celular, o atendimento. Então, elas vão até a casa da vítima, elas atendem as vítimas em casa e muitas vezes elas ajudam as vítimas a fazer o BO eletrônico. Né? Então, esse trabalho das guardiãs é esse. Parabéns para ela, porque eu não sabia, não. Inclusive, a Sueli, que é a nossa diretora, ela é guardiã. Ela é guardiã. Então, nas guardiãs, na patrulha guardiã, é guardiã das mulheres. A Sueli, eles têm uma assistente social e uma psicóloga, que no caso a Sueli é assistente social e uma outra guarda municipal que é psicóloga. Então elas estão preparadas para fazer esse atendimento, é muito importante. Cristina, você comentou aí em relação a alguns números, né, que vocês têm em mãos aí. Passa para nós aí como é que tá esses números aí dos últimos anos. Olha, quando eu passei o conselho, saí da Associação Feminina, eu parei de fazer muito estudo aprofundado. Vou para alguns debates, algumas coisas assim. E a hora que a Rô pediu, né, eu falei assim, deixa eu dar uma levantada em dados. Eu assustei, mas assustei mesmo. Porque 2025 faz 19 anos que tem a Lei Maria da Penha. A gente não tinha os mecanismos que hoje tem, acabou sensibilizando o Congresso, Aí eu fui lá no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né? Eu fiquei assustada. O índice do feminicídios cresceu de 2020 até final de 2024, 225%. Nossa. Foram 10.991 mulheres assassinadas pelos seus parceiros. Assustador, 225%. Hoje tem parado de violência doméstica, que é a Maria da Penha, 1.297.000, mais uns quebrados lá, de denúncias paradas no judiciário, porque entupiu o judiciário. Aí, o CNJ, ele pediu, né, ele faz uma recomendação que os municípios e os estados criem câmaras para discutir a questão da violência, né, para atendimento tanto dessa mulher quanto de seus filhos, né?
Que é o que eu falo, essa mulher adoece, ela vai dar um gasto enorme ao serviço público. Essas crianças, muitas vezes, a mãe acaba estando desestabilizada, essas crianças caem para droga e caem para criminalidade, isso são dados já, né? E para quem acaba encarecendo isso? O Estado, o município. Então, ou ele trabalha essa parte preventiva, né? Ou ele acaba tendo todo esse problema dentro do próprio município. Então, quando ela faz, ele não tem o poder de mandar, ele recomenda. É uma resolução de 2007 já, entendeu? Uma resolução de 2007 do CNJ. E aí, esses municípios, se tem essas câmaras, são 139 câmaras que foram criadas até hoje no Brasil, né? E que funciona legal. Mas ele vai sair de lá, ele vai orientar, eles vão debater, Para onde ele vai mandar, amigo? Para onde ele vai mandar, Roseli? Para o município. Se o município não tem política desenvolvida para acolher essa família e esses adolescentes, vai cair no ostracismo, vai cair no nada, né? Essa é a grande verdade. Então, esse índice, aí, segundo o IBGE, que o último dado do IBGE foi 2019, você tem 29 milhões de pessoas que foram afetadas pela violência, tá? Mulheres, jovens, e o índice muito maior está na população negra, a agressão. Então, gente, a sociedade tem que ser aquele formigueiro, entendeu? Não assim, eu olho no meu umbigo e o resto eu não quero saber o que é que está acontecendo. Ou a gente se mobiliza para ajudar a sociedade a ser mais fraterna, mais justa e ter equidade, ou nós estamos, nós estamos aqui sendo a resistência nessa relação, nessa correlação de força. Veja bem, você tem aqui, parado no Congresso, desde 2026, dormindo lá em berço esplêndido, a Convenção 190. Ela trata da violência no trabalho, o assédio moral no trabalho. Aí você tem o desmonte de direito, vários desmontes de direitos que afetam diretamente a sociedade, e a gente não tem a gente não faz a correlação de força nossa dentro dos espaços de poder que as mulheres podem ocupar, né? Então, Miriam, é assustador. Essa resolução lá, essa recomendação do CNJ é número 9 de 2007, viu? Então, aí a mobilização ela pega a nível de Estado, porque os municípios não têm autonomia para isso. Ele tem autonomia para executar suas políticas públicas municipais, né? Então, mais uma, isso eu já que está falando do Augusto Vilares, o Supremo Tribunal Federal, porque a Lei Maria da Penha é para cuidar da violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher. Então, não afeta os homens, geralmente perguntam, por que não tem? Né? A gente cantava na rua, eles passavam a gozar, falavam assim, vai lutar o Dia Internacional dos Seis, né? Porque nós já ganhamos o nosso, né? Isso que é muito pena da vida que a gente vai, tudo brincadeira assim, né? Mas aí entraram e o Supremo Tribunal Federal entendeu que a relação relação homofóbica, ela homoafetiva, pelo amor de Deus, homofóbica, eu lembro em alguém. Jesus. O homoafetivo também pode ser acobertado pela Lei Maria da Penha, né? Então é uma decisão que vem do Supremo, muitas vezes a turma pergunta, fora a mulher, ele acaba cobrindo essa relação. Antes de nós virmos para o programa, estávamos conversando, e a Cristina falou sobre a importância também de cuidar de tratar dos homens. Fala um pouquinho sobre isso, Cristina. A gente está falando sobre a violência, né? Então, eu cheguei a comentar que nós fazemos no coletivo, através do coletivo, um trabalho de prevenção, né? Que a gente faz roda de conversa nas escolas e os meninos, os adolescentes participam, né? Então, eles vão crescer, né? Eles estão ali entendendo um pouquinho sobre isso. Mas como que é isso de tratar homens? Como que você vê isso, Cristina? Olha, Rô, eu talvez pela experiência na própria pele, a gente acaba... Isso quando eu estava na associação, depois a gente fez assim, uma vez um passo cada vez, né? Porque já, para tirar do Estado, foram mais do Estado, do município, anos e anos gritando na rua, né? Então, aí nós começamos uma luta que o agressor, ele precisa ser tratado. Porque não é normal. A destruição de uma família, a destruição de um lar, essa violência. Gente, só quem viveu com isso, sabe, Miriam? Sabe do pânico, do terror, do medo que você vive, né? Você chega no trabalho, você dá com aquela...
Gente, é coisa mais terrível. Então, aí que você faz? Você dá um departamento jurídico para essa mulher, para acolhê-la. Você dá um CREM para acolhê-la. Você dá saúde para acolher essa mulher. Então, você monta uma estrutura dentro do município, estado, seja onde for. Você monta uma estrutura, você acolhe aquela família. Você consegue estabilizar aquela família. E aquele agressor? Ele não pagou com nada. Com nada. Ele simplesmente vai constituir a segunda família. Mas o agressor, ele sempre vai ser agressor. Entendeu? Ele vai constituir aquela segunda família. Ele vai construir. Ele vai destruir aquela. Aí você jogou aquelas crianças, aquela família totalmente à própria sorte. Muitas vezes as mulheres desestabilizam, as mulheres acabam adoecendo mentalmente, você não consegue recuperar essa mulher mais. Você não consegue. Ela entra num quadro depressivo que dificilmente ela consegue voltar. Sim. Aí essas crianças são abandonadas. São abandonadas pelo pai e pela mãe, né? E aí você tem essa violência dentro da sociedade e muitas vezes você não entende o que é que está acontecendo. Só que por esses índices você pode estar percebendo, você pode estar sabendo, por esses índices que eu acabei de apresentar, que esse é o reflexo desses lares destruídos pela droga, pela bebida e pela falta de políticas públicas. Mas se você não tratar esse agressor sempre vai constituir famílias. E aí nós começamos um movimento na rua também, sabe? Para que houvesse um tratamento a esses agressores, porque ele é um desequilibrado, entendeu? Não justifica, é cadeia nele, que se pegar ele, a semana passada atuou um É um lá, reprodutor de violência. tá na cadeia. É um reprodutor de violência. Ele Exatamente. sai daqui, vai ali, ele vai disseminando violência. Exatamente. Onde ele vai encontrando, ele vai disseminando. Aí, o único jeito de deter um animal, isso é um animal, é a detenção. A detenção cura alguém, uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai achar uma companheira e ele vai continuar sendo agressor. Eu sou prova viva. 5, 6 meses atrás, eu acordo com um grito na porta, no portão da minha casa, mas eu não consegui entender. Eu estava assistindo um filme lá, que tinha umas crianças brincando no parque, gritando também. Mas aquele grito não parava, chamando. Eu saí na janela do meu quarto, assim, olhei, tinha 3 crianças, uma de 10, uma de 5 e uma de 1 ano, na porta da minha casa. Uma criança baleada, a de 1 ano estava baleada, a de 10 estava com uma coronhada na cabeça, e o de 5 pelado, com chuva e com frio. O pai atirou na mãe, saiu, enfiou a mãe no carro, saiu e falou para os filhos: fica aqui, espera a madrinha chegar, que eu mandei a madrinha vir, que eu vou matar sua mãe. Eles contaram isso para mim. Eles contaram isso para mim. Ok, pouco tempo, poucos meses. Eu peguei e recolhi eles, o Flávio entra pra dentro, eu também tava com medo, né? O cara que já tinha dado um tiro, falou que ia matar, botar coronhada, um menininho de 1 ano com um tiro. Eu falei, entra pra dentro, entra pra dentro. Deu o que fazer por aquelas crianças que eles estavam esperando a tia, porque o pai queria matar a mãe. Ai, cara. Aí eles entraram, né? E eu tremia e eles falavam, minha mãe já tá morta, minha mãe já... Foi a situação mais deprimente. Esse homem já tinha sido, por ciúmes, ele já tinha causado um assassinato. Você entendeu? Talvez se ele tivesse sido cuidado ali, tratado ali, você entendeu? Ele não teria tido... Entendeu? Mas ele estava em regime semiaberto, né? E talvez não tivesse acontecido isso. Porque tem essas 3 crianças com essa marca, isso não vai sair, entendeu? Essa mãe que perde uma filha dessa forma, né? E essas crianças que assistiram tudo. Então, gente, a situação ela é tão grave quanto esse índice alarmante da violência é esse agressor ser engaiolado e ele vai sair, uma hora ele vai sair dali e ele vai constituir outra família. Então, eu acho que o tratamento, e olha, e uma vez teve eu vi um alto comando da Polícia Civil que teve fazendo a inauguração da DDM. A inauguração da DDM vem tudo quanto é autoridade. É linda, aí não vai lá bater palma, porque pelo menos a mulher ganhou, né? E eles têm um tratamento. Em São Paulo, tem uma referência lá, que eles tratam esse homem agressor. Entendeu? Já tem, então está começando a aparecer algum polo. Então, a hora que isso começar a dar
Itapira está começando o Conselho da Mulher, o Conselho da Mulher hoje lá é muito atuante. E eles estão começando a fazer esse debate. Então está fazendo esse debate com o Judiciário, de medida alternativa para ele, entendeu? Medida alternativa, ele tem uma medida... Então eles estão estudando isso. Então o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Poder Público Municipal. Então eles estão estudando alguma forma de trabalharem esse agressor. Talvez seja uma forma de, no futuro, essa prevenção com as crianças e no futuro esse agressor se conseguir sanar um pouco essa violência. Quero aqui olhar em você, servidora, você, servidor. Nós iniciamos um trabalho aqui no Sindisul, esse é o segundo encontro. O encontro de hoje é importantíssimo, porque nós estamos tratando de violência. Ninguém vive bem se tiver violência. A violência ela atrapalha em todos os sentidos da vida, do ambiente familiar. Então hoje, com a presença da Cristina, com a presença da Roseli, que são mulheres que lutam contra a violência das mulheres, né? A gente está abrindo um espaço aqui no Sindisul para você, mulher. Nós temos uma diretora sindical da Guarda Municipal, a Sueli Castro. Ela já atua nesse combate à violência das mulheres na cidade de Mogi Guaçu. Então quero parabenizar a Sueli pelo trabalho efetivo que ela faz, parabenizar vocês duas. E o nosso Sindisul, daqui para frente, vai ter um olhar mais voltado à violência contra a mulher. Hoje nós vemos a importância da mulher dentro da política, né? A gente tem todos esses casos que nós já colocamos aqui hoje, a Convenção 190, que tem que passar no Congresso, e a gente tem muito poucas mulheres, né, nos representando hoje no Congresso. E eu gostaria de saber o que você acha, presidente, sobre qual que é a sua posição, né, para a mulher na política. Como que você vê isso? Olha, Roseli, eu entendo que se você tiver um grupo só de homens, só masculino, a tendência é haver muita rigidez. Rigidez idealista, né? São muito retrógrados, às vezes, acaba tendo esse retrocesso na discussão. Então a mulher é muito importante no meio social e também na política, né? Então eu vejo nós aqui nessa última eleição, nós ampliamos o número de mulheres na nossa diretoria. Então a gente tem que ter as mulheres sim para dar os equilíbrios. Haja vista o governo federal, né? Tem algumas mulheres lá que estão atuando bem, eu acho, né? Então assim, é o equilíbrio do machismo com, né, a imposição. Então a mulher tem que estar na política, é necessário ter mulher na política. Eu entendo assim, nós dirigentes sindicais também, né, a gente tem que ampliar o número de mulheres nas diretorias dos sindicatos, né? A gente vai na nossa federação, você vê lá, a maioria são homens, né? A gente não tem tanta mulher assim. Então, eu penso que tem que ampliar, né, o número de mulheres para que as discussões melhoram. Quando você senta e tem as mulheres, o seu nível de comunicação é melhor. Se você tiver só homens, é um outro nível de discussão. Porque, queira ou não queira, o homem quer mostrar para o outro homem que ele é mais macho do que ele. Ele sabe mais do que ele, é mais inteligente que ele. Essa é a natureza do homem, de um grupo de homens, de uma roda de homens. A mulher não tem isso. A mulher divide. A mulher divide a fala dela, a intelectualidade dela. Então há um equilíbrio. Acaba tendo um ambiente mais saudável. Tá rodando agora na internet, não é campanha política, mas aquele vidinho do Guedes, que a Damares queria falar, ele falou, Damares, olha o machismo, olha a imposição, Damares, nós colocamos uma bomba no bolso dele, tal. Pô, nem respeitou ele, e o governo, acho que tinha poucas mulheres naquela mesa, mas tem mais mulheres, não falam nesse tom agressivo. Sim. Então eu acho que eu sou favorável, né? Por isso que eu estou dizendo, ampliei o número, né, de mulheres, mas a gente tem que fazer um trabalho de conscientização sobre isso, né? Precisa fazer um trabalho de conscientização. Mulheres, venham conosco, que a hora que ela se sentir abraçada,
Ai, ninguém segura também. Aí, Uma mulher abraçada, ninguém segura. Então esse verdade. é o trabalho, né? Fazer com que elas abracem a gente. Aí você tem uma grande evolução dentro da onde você está estabelecido. É a nossa luta diária, né? As mulheres estarem conquistando o lugar de poder, né? É a nossa luta diária. Cris, quais os desafios que as mulheres enfrentam na política? Como que você vê isso? Olha, Rô, ela é um pouco complexa. Nós temos uma grande dificuldade, eu vejo isso. Para começar, dentro dos partidos. O sistema patriarcal, enraizado e o empoderamento que ele não quer abrir espaço. Dentro dos próprios partidos. Eles pegam as mulheres, porque hoje a legislação impõe que tenha 30% de mulheres no partido, sob pena deles perder uma vaga para homem, né? Só que eles pegam mulheres como laranja. Tem casos e casos aí delas estarem no Ministério Público Eleitoral respondendo o processo e ela não sabe nem o que aconteceu. Você entendeu? Ela sabe que ela estava lá. Foi uma forma deles pegarem dinheiro e dividir entre eles. Há uma rejeição das mulheres na política dentro dos próprios partidos. Dentro dos próprios partidos. Então, isso é um desafio. Então, muitas vezes, a mulher entra para dentro dos partidos para sair como candidata, ela se sente humilhada, eles não repartem a cota financeira para elas, você entendeu? Então, isso, e hoje, a campanha eleitoral, ela é muito cara. Enquanto a sociedade não tomar consciência que você não tem o direito de questionar se você vendeu o seu voto com tijolo, com cimento, seja lá o que for, você vai ter que engolir tudo que vier. Então, esse é um grande desafio da mulher dentro dos partidos que ela está. Isso não é partido A, não é partido B, partido político. Ela tem que desafiar, fazer o enfrentamento, resistir, persistir para ocupar aquele espaço. Então, ela já começa, o desafio dela começa ali. Né? O desafio dela começa ali. Esse é o grande desafio que eu vejo que ela tem para ela conseguir empoderar. Esse é o maior desafio. Ano que vem é ano eleitoral. Né? E essa luta precisa começar já, né? Precisa. Olha, começar já essa conscientização do voto, né? Tem que quebrar essa barreira. A importância de votar. Né? Eu acho que nós todos, né? Tanto mulher quanto homem, já tem que começar a ver isso, né? Eu acho assim, eu acho que esse meio de comunicação é muito importante. O movimento sindical ele tem que estar com esse meio de comunicação, é um elo, é uma voz do trabalhador. Sim. Que está presente. Ele pode não vir no sindicato, mas ele vê um vídeo, ele vê a organização do que representa ele movimentando. E é onde a gente dá os recados. Porque nem sempre você consegue, você tem 7 bases. Como você consegue chegar a sua fala a todo esse grupo? Através da comunicação. Então, assim, é muito importante essa comunicação, que é uma forma que você tem de chegar. Eu vejo assim, as eleições de 2025 vai ser o divisor de águas. Eu fico muito preocupada porque tem muito dinheiro. O que hoje lá está, tem emendas parlamentares, tem emendas impositivas, tem a taxa de representação, tem também. Só que se a sociedade continuar tendo a mesma visão, é o pobre de direita, tá comendo poeira e tá ali batendo pau. Gente, olha, nós perdemos a reforma previdenciária, teve essa bomba do Guedes no bolso do trabalhador, que foi o congelamento, né? Que hoje está uma luta lá, uma deputada, Luciana, uma ferrenha nessa luta dos trabalhadores. Você teve a reforma da Previdência, você teve a reforma trabalhista. Então, direitos que nós estamos perdendo e ainda continuando manter a direita, a extrema-direita, e não que seja esquerda, mas uma pessoa que tem equilíbrio ali. E nós não temos o principal. Hoje, dentro do Congresso Nacional, nós temos uma bancada feminina, 91 mulheres deputadas federais, 13 mulheres no Senado. A representação no Congresso é 17,7%, no Senado 16%. Esses são os dados do Supremo Tribunal Eleitoral. As mulheres representam 52,4% do eleitorado, os homens 47,5%.
E precisamos superar os desafios do dia a dia em todos os aspectos. Eleger quem trata e você analisar a trajetória desses candidatos. Isso é muito importante. A trajetória dele vai mostrar o quem ele está representando. Então, olha, sabe? Aí a gente estava conversando na rua. Mulher não vota em mulher. Eu vejo assim. Você tem o voto seu, ele tem que ser voltado não só para mulheres, para homens também. A gente não está aqui discutindo, eu quero condição melhor. Não, nós queremos equidade nessa relação. Mas sem uma relação de força. Bem, eu posso perguntar, nós temos 3 homens aqui, desculpa da expressão. O homem sabe que é uma cólica menstrual? Ele não sabe, ele nunca vai saber. Só quem tem sabe a dor que é. É como apanhar. Só quem apanhou sabe a dor que tem no coração, né? Então, gente, tem coisa que é específica da mulher. Por mais que o homem seja parceiro, tal, ele não conhece, ele não tem o feeling da mulher na questão da mulher. Então é por isso que nós precisamos da representação feminina para ter esse equilíbrio dentro do Congresso. A conquista da Constituição de 88, de direitos das mulheres inseridos dentro do artigo 55, foi movimento popular das mulheres. A mulher invadiu aquele Congresso, ela conseguiu, e era conservador, e era um Congresso altamente conservador. A gente não tinha hoje essa discussão aí de direita e de esquerda, né? Polarizou pela implantação de ódio, né? Essas coisas. Mas naquela época já as mulheres levantavam. Agora, o celularzinho vai falar por você? Você está falando de você para você mesmo. Então é as ruas, é o voto, é a consciência do voto, é o fortalecimento para ampliar debate, temas de interesse da classe feminina. Então esse equilíbrio era muito importante. Então agora, o ano que vem, um ano eleitoral, olhe os seus candidatos, sua candidata. Nós precisamos aumentar a representatividade das mulheres lá dentro para discutir as pautas das mulheres. Né? Senão a gente vai continuar nessa mesmice, chorando e enxugando gelo. É o que nós estamos fazendo. Essa convenção 190 que lá parado está, se nós tivéssemos um equilíbrio na correlação de força, né, Miriam? Com certeza. A gente estaria bem ratificada e implantada. É uma das únicas convenções que trata da iniciativa privada e do setor público é a 190. Como um todo, né? Como um todo. É para todo trabalhador. É para todo trabalhador. Ele está amparado até quando ele não tiver. Inclusive autônomos, PJs, inclui tudo essa convenção. Ela é bem E que é o Congresso que nós estamos lá, altamente capitalista, que vai defender o interesse do capital. Nós estamos vendo a briga lá do imposto de renda, a briga do IOF e a gente se danando aqui na outra ponta por causa de eu não gosto da política. A política rege a sua vida. A política comanda a sua vida. Então você tem que pôr lá dentro quem vai comandar, quem tenha o mesmo interesse que o seu. Isso é fundamental. Hoje o programa para mim foi muito importante, né? A gente tratando do Augusto Lilás, que é uma coisa que eu trago sempre desde a minha adolescência, que eu venho falando sobre isso, né? Sendo ativista dentro disso, né? E quando eu ouço mulheres como você falando sobre eu sofri violência, eu fui tratada de tal forma dentro da delegacia, isso me deixa assim mais forte para continuar essa luta, né? Graças a Deus eu nunca passei por isso, eu não sei o que é sentir na pele, mas quando eu ouço minha irmã falando isso, para mim me traz mais força para continuar. Então esse programa para mim foi muito importante, foi muito bom estar aqui com vocês discutindo isso e a gente vai caminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria, Cristina, que você fizesse as suas considerações finais. Eu quero, em primeiro lugar, por nosso encerramento, agradecer a iniciativa, essa comunicação, esse elo importante com o trabalhador. Agradecer a Rô, né, que a Rô é parceira de luta, nessas lutas de rua. Ela vai lá, eu venho aqui. E eu vejo assim, eu acho que nós tentamos, nesse elo direto, essa linha direta com o trabalhador, acho que nós estamos passando o nosso recado, né? Acho assim de suma importância esse bate-papo e olha, Rô, eu só espero que a gente consiga, que os trabalhadores
Minhas considerações finais são essas. Que a voz do trabalhador faça a diferença nesse nosso país, principalmente a partir do ano que vem, para que a gente consiga avançar nessas pautas, né, amigo? Que nós tanto lutamos no dia a dia, com muita dificuldade, para conseguir executá-las. Então essas são minhas considerações, parabéns pelo programa. O Marcos, jornalista, parabéns. Belo programa, assisti o outro, os parabéns, ali foi um aprendizado também, né? Então, a minha fala é essa, muito obrigada. Obrigada, Cristina. Eu vi um vídeo do atual presidente quando ele era novo. Era um jovem ainda, um batalhador, sindicalista. E ele fez uma fala que eu achei assim, importantíssima, né? Que o pobre tem que estar lá no poder. O pobre não é para trabalhar cedo, à noite, todo dia. E alguém movimentar a vida dele, ele tem que estar no poder. Então quando ele acordar, entender que ele pode estar no poder para melhorar a vida dele, dos seus agregados, o país muda, a vida muda e assim que funciona. Então nós vamos passar agora para um momento político novamente. Pense, analise, verifica quem é que pode estar lá te ajudando ou não. Nós fizemos a última entrevista com o presidente da federação, o Aires, da confederação, e o Aires disse uma fala muito importante, que eu não tinha essa visão. Também não adianta você eleger quem não vai fazer voto, porque lá quem vota é líder. Então você tem que saber eleger para que aquela pessoa boa ela tenha condições de voto lá dentro. Senão também ela não vai resolver o seu problema. Então vamos colocar trabalhadores lá dentro do Congresso, dentro do Senado. Porque lá, o que pega lá é o capitalismo. Então a gente tem todos os segmentos. É bala, é agro, é industriário, tanto faz, é político ou não político. Mas a gente tem que ampliar a nossa base do trabalhador. Ela é muito pequena ainda dentro do sistema, dentro da organização política do país. Então é isso. Faça uma boa avaliação e, mais uma vez aqui, o Sindisul vai estar sempre levando para você uma orientação que for possível para ajudar você a avaliar o seu candidato. Quero aqui agradecer hoje a presença da nossa convidada especial, né? Eu conheci essa convidada há anos atrás, num evento na cidade de Mauá. Eu estava lá e quando eu me lancei a candidato pelo sindicato de Mogi Guaçu e fui abraçado por ela, né? Me recebeu muito bem, né? E dali para frente eu comecei a incorporar, ganhar corpo como sindicalista. Eu estava numa área de escritório, toda uma mordomia de escritório e tal, né? Eu comecei a ir para a rua, comecei a fazer embate. E através dessa guerreira aí, a Cristina, aqui de Itapira, né? A gente está sempre junto, né, Cristina? Sempre na batalha. Então quero agradecer a presença dela, pela experiência dela. Também quero agradecer a Roseli. Eu conheci a Roseli, menina nova, militante. A Roseli é uma militante, né, da política, do mundo sindical, e ela não perdeu até hoje o seu feeling, o feeling da batalha, da busca por direito, de conquista, e abraça também a causa das mulheres. Então quero agradecer, Roseli, nossa secretária de sindicato, pelo esse bate-papo, pelo esse encontro. Quem sabe, né, a gente vai aumentar esse número das mulheres, que elas se sintam abraçadas por você, principalmente, pela Cristina, e por mim também, que a gente, né, que eu puder ampliar para vocês, eu vou ampliar todos os espaços que nós temos aqui dentro do nosso sindicato. Essa carteirinha foi feita pelo Condim, pelo CREM de Itapira, e chama Reconstruindo Junto. Reconstruindo Juntas. Eu vou te dar uma cópia, principalmente dessa roda de conversa agora. Ela vem com todos os tipos de violência e os canais que acolhem essa mulher vítima de violência dentro do município. Então, eu quero te dar, né? Isso daí é um documento muito importante que dá para a gente fazer o debate dessa roda de conversa com as mulheres. Muito obrigada. Reconstruindo Juntas. Isso aqui nós vamos levar para as nossas rodas de conversa, onde nós vamos estar conversando sobre... É um manual de apoio sobre a violência contra a mulher. Então a gente vai estar com esse manual aqui. Muito obrigada, Cristina. Imagina, um prazer. Quero agradecer a você, servidor, servidora, que esteve conosco aqui todo esse tempo. Muito obrigada.
E a gente encerra aqui mais uma vez Por Dentro de Tudo. Tá? Então, mais uma vez, Por Dentro de Tudo. Abraço a todos vocês.